Quando você para de reagir, tudo começa a se alinhar. Existe um momento silencioso na vida em que algo muda por dentro, mesmo que nada pareça ter mudado por fora. É quando você percebe que reagir a tudo está te cansando mais do que ajudando. Que responder imediatamente, se justificar o tempo todo. Entrar em discussões desnecessárias e viver no modo defensivo não está te levando a lugar nenhum. Esse momento não vem com aviso. Ele chega como um cansaço profundo, quase invisível, mas impossível de ignorar, e é exatamente aí que começa o alinhamento. A maioria das pessoas vive em estado reativo permanente. Reage a opiniões, reage a provocações, reage a expectativas, reage a comparações. Vive como se estivesse sempre sendo testada, avaliada, observada. Isso cria uma tensão constante. Uma mente que nunca descansa, um corpo que nunca relaxa, uma vida que nunca se organiza. Porque quando você vive reagindo, você nunca está liderando, você está sempre correndo atrás do próximo estímulo. Reagir parece natural, parece até necessário. Desde cedo somos treinados a responder rápido, a nos defender, a provar nosso ponto, a mostrar que estamos certos. Mas o que quase ninguém ensina é o custo disso, o custo emocional de viver em alerta. O custo mental de nunca escolher o próprio ritmo. O custo energético de gastar força com coisas que não constroem nada. E quanto mais você reage, mais o mundo aprende como te controlar. Quando alguém sabe exatamente o que te tira do eixo, você perde o controle. Quando qualquer comentário muda seu humor, você perde o controle. Quando qualquer atraso, crítica ou frustração dita seu comportamento, você perde o controle. E perder o controle não é gritar. Às vezes é só se fechar, se culpar, se explicar demais ou desistir em silêncio. Tudo isso também é reação. Parar de reagir não significa se tornar indiferente ou frio, significa escolher. Significa criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço pequeno, quase imperceptível, mas poderoso o suficiente para mudar tudo. Nesse espaço, você respira, observa, avalia, decide. E quando você começa a decidir em vez de reagir, a vida começa a se alinhar de um jeito estranho, quase desconcertante. No começo, parece errado. Parece que você está deixando passar coisas importantes. Parece que está sendo fraco por não responder na hora. Parece que está perdendo espaço, mas isso é só o ego se debatendo. O ego quer reagir porque reagir dá a ilusão de controle. Mas é só ilusão. Controle de verdade vem da calma, da clareza, da capacidade de não se deixar arrastar. Observe o caos ao seu redor. Ele é barulhento, impulsivo, exagerado. Pessoas discutem por qualquer coisa, se ofendem facilmente, se explicam demais. Querem ser entendidas o tempo todo. Esse comportamento parece normal porque é comum, mas comum não é saudável. E quem começa a sair desse padrão sente o desconforto de ir contra a corrente. Quando você para de reagir, algumas pessoas estranham, outras se incomodam. Algumas tentam provocar ainda mais, só para ver se você volta ao padrão antigo. Isso acontece porque a sua reação sempre foi parte do equilíbrio emocional delas. Quando você muda, o sistema inteiro sente. E esse é um sinal claro de que você está no caminho certo. Existe uma força silenciosa em não responder tudo, em não se explicar sempre, em não entrar em cada conflito que aparece. Essa força não chama a atenção, mas organiza tudo por dentro. Você começa a dormir melhor, pensar com mais clareza, escolher melhor suas palavras, definir melhor seus limites. E aos poucos, aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Parar de reagir também muda a forma como você lida com problemas. Em vez de entrar em pânico, você observa. Em vez de se culpar imediatamente, você analisa. Em vez de procurar culpados,
Você procura soluções. Isso não elimina os desafios, mas muda completamente sua posição diante deles. Você deixa de ser empurrado pela vida e passa a caminhar com ela. Existe um padrão curioso: quanto menos você reage, menos coisas parecem te provocar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o filtro. Você passa a perceber o que realmente importa e o que é só ruído. E muito do que antes parecia urgente era só barulho. Barulho emocional, barulho social, barulho mental. Quando esse barulho diminui, o alinhamento começa. Alinhamento não é sorte. Não é mágica, não é coincidência, é consequência. Consequência de decisões mais conscientes. De respostas mais lentas, porém mais certeiras. De uma postura menos impulsiva e mais estratégica. Quando você não reage, você enxerga melhor. Quando você enxerga melhor, você escolhe melhor. E quando você escolhe melhor, a vida responde. Há uma liberdade enorme em não sentir que você precisa reagir a tudo. Liberdade de não agradar todo mundo. Liberdade de não convencer ninguém. Liberdade de não disputar a atenção. Essa liberdade assusta, porque ela te tira do jogo emocional coletivo. Mas, ao mesmo tempo, ela te devolve algo muito mais valioso: autonomia interna. Muitas pessoas confundem reação com autenticidade. Acham que reagir é ser verdadeiro. Mas muitas reações são automáticas, condicionadas, herdadas. Não são escolhas conscientes, são reflexos. A autenticidade de verdade começa quando você escolhe quem você quer ser em cada situação, e não quando você simplesmente explode ou se defende. Quando você para de reagir, você começa a perceber padrões nas pessoas. Percebe quem só se aproxima quando há conflito. Quem se alimenta da sua resposta emocional. Quem só se sente importante quando te desestabiliza. E com essa percepção, você passa a se afastar naturalmente do que te desgasta, não por raiva, mas por clareza. O alinhamento também aparece nas oportunidades. Quando você não está emocionalmente bagunçado, você enxerga melhor o que faz sentido aceitar e o que é só distração. Você para de dizer sim por medo. Para de dizer não por impulso. Começa a agir com coerência. E coerência é um ímã poderoso para resultados consistentes. Existe um ponto de virada em que você percebe que não reagir te coloca em vantagem. Enquanto outros se desorganizam, você se mantém firme. Enquanto outros falam demais, você observa. Enquanto outros se perdem, você avança. E isso não acontece porque você é melhor, mas porque você está menos refém das próprias emoções. Isso exige prática. Não é algo que você decide uma vez e pronto. Você vai falhar, vai reagir quando não queria. Vai se pegar entrando em discussões inúteis. Vai se explicar demais em alguns momentos. Mas cada vez que você percebe, aprende. E cada vez que aprende, reage menos. É um processo silencioso, mas extremamente poderoso. Parar de reagir também muda sua relação com o tempo. Tudo fica menos urgente. Menos dramático, menos extremo. Você percebe que muitas coisas se resolvem sozinhas quando você não interfere impulsivamente. Que algumas respostas surgem com o tempo. Que algumas situações se esclarecem sem confronto. E essa confiança no tempo reduz a ansiedade. Há uma maturidade emocional em aceitar que nem tudo precisa de resposta. Que nem toda provocação merece atenção. Que nem toda opinião exige defesa. Quando você entende isso, você economiza energia. E energia bem direcionada muda destinos. Talvez você esteja vivendo esse processo agora. Talvez esteja sentindo que reagir como antes já não faz sentido, que discutir cansa, que se explicar desgasta, que provar algo para os outros não traz paz. Se for esse o caso, confie. O desconforto inicial é sinal de crescimento. É o velho padrão tentando sobreviver. O alinhamento começa dentro. Começa quando sua mente para de correr.
quando seu corpo relaxa, quando suas decisões ficam mais firmes, quando sua postura muda. E o mundo responde a isso, mesmo que você não perceba de imediato. Pessoas passam a te respeitar mais, situações ficam mais claras, caminhos se abrem de forma natural. E aqui está o detalhe mais importante: parar de reagir não te torna fraco, te torna imprevisível, te torna estável, te torna alguém difícil de manipular. E estabilidade emocional é uma das qualidades mais raras e valiosas que alguém pode desenvolver hoje. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já está mudando. Escreva nos comentários. Eu escolho responder, não reagir. Curta esse conteúdo para que essa mensagem alcance mais pessoas que vivem cansadas de reagir a tudo. Inscreva-se no canal para continuar desenvolvendo clareza, autocontrole e força interna. Porque quando você para de reagir, a vida para de te empurrar. Ela começa a caminhar ao seu lado.